Irmãos em Cristo, estamos felizes porque estamos na presença do Senhor, amém? E o fôlego dele está em nós. Abra a Bíblia Sagrada, lá no finalzinho da Bíblia, na carta do apóstolo Tiago, e vamos juntos ao capítulo 4. Enquanto você vai procurando ali, chegando à carta de Tiago, vai olhando para o teu irmão do lado, ou falando com ele, dizendo para ele: prepare-se, tem um alimento para a sua alma, para a nossa alma, amém? A palavra não é alimento da nossa alma, é o pão que desceu do céu. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, né? Todo aquele que desse pão comer terá vida e vida eterna. Louvado seja o nome de Deus. Tiago, capítulo de número 4. Os que encontrar, digam glórias a Deus. Os que não encontrar, digam misericórdia. Então a gente espera. Aleluia. Eu já falei isso na igreja aqui no começo da minha fé, era muito engraçado. Isso é verdade mesmo, irmãos. Quando acabava o culto, eu estava conseguindo achar a primeira palavra. Então a gente tem que ter paciência com quem ainda não consegue. A gente vai já tem conhecimento, mas eu sei que é difícil. A Bíblia Sagrada é um livro muito grande, né? Tiago, capítulo 4, fica no finalzinho da Bíblia, já perto das cartas de Pedro, depois da carta aos Hebreus, enfim. Tiago 4, nós vamos juntos ao versículo 10. Encontramos? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Outra tradução diz: humilhai-vos, pois, na presença do Senhor. É a mesma tradução, né? E Ele vos exaltará. Vamos orar então sobre esse tema, que Deus quer falar sobre humildade, assim, né? Hoje o Senhor trouxe a minha mente durante a madrugada, essa noite, né? Foi diferente. Deus mandou consagrar na madrugada, e eu buscava na madrugada, e Ele falava comigo sobre humildade, sobre o contrário da humildade. Vamos falar sobre isso hoje, porque Deus está realmente às portas aí, já as trombetas estão para se tocar, com certeza os sinais estão muito fortes, né? E nós temos que lembrar que é dos humildes que serão reino dos céus, amém? Então vamos lá, em nome de Jesus Cristo. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Oremos então. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra nos garante a vitória. A Tua palavra nos afirma que é de glória em glória nós vamos ser todos transformados, Pai, na Tua própria imagem, na imagem e semelhança de Teu Filho Jesus, que veio para representar o Senhor entre nós. Reconhecemos que o que está na Tua palavra em Romanos 3 é a grande verdade que precisa estar sempre em nossa mente e nosso coração, que todos nós somos pecadores, que todos nós carecemos de Ti, Senhor. Nós estamos afastados por causa das iniquidades, com o que a carne comete, com o que o desejo da carne comete. Mas a Sua palavra nos afirma que o Espírito está pronto. Nós devemos estar em vigilância, porque nós estamos ainda 100% em Espírito. Estamos envolvidos a um manto carnal que é fraco, que carece muito da unção de Deus. Então que esta noite ninguém se distraia, que ninguém fique alheio à palavra do Senhor, distante, preocupado com coisas terrenas que irão ficar tudo aí, Senhor. Mas sim, que possam todos estar buscando o verdadeiro reino, que é o reino eterno. Para a Tua glória, eu estendo minhas mãos para a Tua igreja, para que ela possa estar, Senhor, sendo coberta e protegida pela Tua unção, para que ninguém se distraia, seja atacado por uma seta que faça com que ele não tenha discernimento da Tua palavra. Só o Senhor pode dar o discernimento de tudo que foi pregado aqui, e isso acontecerá pelo Teu Espírito, mas temos que estar ligados ao Teu Espírito. A Tua unção esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém, amados? Graças a Deus por isso. Você recebe essa oração? Então, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Quem é que se humilha, amados? Quem é que tem esse sentimento? É lógico que é os humildes, os pobres de espírito, né? A Bíblia fala que pobres de espírito são as pessoas humildes. Não significa pobre porque é miserável financeiramente, né? Tem dificuldade, ou enfim. O humilde é a pessoa que tem ele tem humildade no coração, e a humildade é uma característica que está no caráter da pessoa, por que pareça. A humildade é uma característica que está ali. Aliás, a definição mais próxima do que a Bíblia nos ensina sobre humildade, eu encontrei no dicionário. Eu vou trazer para os irmãos aqui. Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. Olha, presta bem atenção, amados. Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade
É uma característica de pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades, sem arrogância, sem prepotência e soberba. A humildade é um sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa reconhecer as suas próprias limitações, com modéstia e ausência de orgulho. Eu ficaria só com isso, né, Márcio? É um resumo total do que Deus quer nos ensinar. Vou ler de novo, olha, presta atenção o que é humildade. É a qualidade de quem age com simplicidade. É uma característica de pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades, sem arrogância, sem prepotência, soberba. A humildade é um sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa reconhecer as suas próprias limitações, com modéstia e ausência de orgulho. Aleluia. Que recompensa queremos ter da parte de Deus ao sermos humildes? Bom, em primeiro lugar, não devemos nunca fazer nada para Deus para ser recompensado, até porque você está respirando já é uma grande graça. Amém ou amém? Então, mas tem pessoas que acham que Deus precisa de favores da gente, né? E aí então, o que eu vou ganhar em ser humilde? Bom, só de você fazer essa pergunta, você já não é humilde, porque a humildade ela está enraizada no caráter da pessoa. Então, em primeiro lugar, nunca devemos fazer nada para Deus para ser recompensado, em primeiro lugar. Mas se você ainda pensa em recompensa, lógico, a natureza humana tem essa tendência, então lembre-se que a palavra de Deus não é palavra do homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa do que falou. Amém? E ele diz nas escrituras sagradas sobre recompensas. Então veja em 1 Coríntios, por favor, no capítulo de número 15, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, lá no finalzinho, já no versículo, último versículo do capítulo 15, que é exatamente o versículo 58. Ali o Senhor garante, mas ele garante na palavra dele, que tudo, ou seja, nada que nós fizermos, ou seja, envolve tudo que nós fizermos, deixará de ser recompensado, não vai ser nada em vão. Veja o que ele diz ali, ó. Todos encontraram? Então, se alguém ainda tem esse sentimento de ser recompensado, então, peraí, então, primeiro não deveria ter, deveria fazer porque ama Deus acima de todas as coisas e sabe o que é importante para Deus, as almas são importantes. Então, se eu tenho que ser humilde, para mim não matar uma alma, eu vou ter que ser humilde. Se eu tenho que ser simples, uma atitude minha, eu vou ter que ser simples. Amém, igreja? Para que outros, ou seja, eu tenho que não buscar os meus interesses. O humilde ele não busca os seus próprios interesses, ele busca o interesse dos outros. Ele é simples em tudo. Então, se eu tiver que fazer isso, modificar meu próprio eu para poder conquistar o reino de Deus, eu quero fazer isso. Então veja em 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, não é? De vez em quando, né? Tem pessoas que são assim com Deus. Olha para mim, que é assim com Deus. Como é que está com Deus? Mais ou menos, né? O pessoal nunca vai assumir isso aí, mas a sua postura, a sua vida mostra que a vida dele é assim com Deus. E sejam pessoas inconstantes. E a Bíblia também afirma na carta de Tiago, no capítulo 1, não precisa ir lá, mas Deus me traz a memória aqui, que o homem constante não dá continuidade em nada que faz. Tudo que ele começa, ele não termina. Agora eu vou para a igreja. Ele começa a ir e daqui a pouco cai de novo. Agora eu vou ser dizimista. Ele começa a ser fiel 1, 2 meses, depois ele começa a roubar tudo de novo. Agora, então esse agora, só o fato de falar, é o cão que ladra, mas não morde. Quem ama Deus, ele faz tudo em silêncio no seu quarto, em segredo com Deus. Amém ou não amém? Porque para ele só interessa uma coisa: agradar a Deus. Amém, igreja? Então, não adianta você botar fazendo propaganda, mostrando para os outros o que é o que não é, porque Deus sabe quem você é. E é Ele que está projetando e transformar. Amém? Então tem que só se entregar a Ele. Então, deixa bem claro: portanto, meus amados, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, ele está dizendo, sabendo, tendo esse entendimento, que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Isso é uma boa notícia para quem trabalha para a obra de Deus. Trabalhar para a obra não é vir aqui pregar, não, ficar tocando, ficar intercedendo. Isso aí é trabalhar, isso aí são ungidos para um propósito.
Você está na sua casa, você é um obreiro do Senhor na sua casa. Você está trabalhando, você é um obreiro do Senhor no seu trabalho. Porque se você não sabe, você é um cooperador do reino de Deus, é um embaixador de Cristo, como se o próprio Deus falasse através de você, porque Ele te dá uma autorização para isso. Olha a responsabilidade. Amém, igreja? Então entenda esse mistério. Deus está dizendo, se alguém quer buscar, então que recompensa eu tenho de ser humilde? Bom, não deveria nem pensar nisso, né? A humildade deve estar enraizada no seu caráter, porque você é uma nova criatura. Deve estar sendo muito parecido com Jesus. Amém? Devia estar sendo muito parecido com Jesus. Então, amados, que recompensa eu tenho? Fica tranquilo, porque o Senhor fala que o seu trabalho, se você for firme, constante e abundante na obra dele, o seu trabalho no Senhor nunca será em vão. Amém? Esta é a verdade. Vamos ver na Bíblia Sagrada quais são as boas notícias, né? As boas novas que Deus tem para os humildes. Tem boas novas para os humildes. Amém? Mateus 5, vamos lá no Mateus 5, por favor. Deus me deu vários versículos que Ele nos dá boas notícias por sermos humildes, por nos mantermos na humildade. Essa semana eu enfrentei uma luta muito grande com um bombeiro, né? Não sou bombeiro que eu falo, apagando incêndio, né? Eu fui chamado a uma situação de uma família que até vias de fato chegavam, para vocês terem ideia. E eu fui chamado no extremo, né? Em vez de chamar a polícia, chamaram o pastor, para você ter ideia. E eu cheguei numa família que chegaram em vias de fato. Misericórdia. E o que predominava naquela situação era a soberba, a arrogância, a falta de humildade. Misericórdia. Então, amados, depois daquilo lá, o Espírito Santo me trouxe nessa madrugada a lembrar daquela situação que me incomodou muito, me incomodou demais. Eu passei, nem dormi direito, de tanto abatido que eu fiquei com aquela situação, que era uma situação simples, que por falta de humildade, chegaram-se a vias de fato. Misericórdia. Então Deus me trouxe essa mensagem. Então, as boas novas para os humildes. Vamos ler alguns versículos, mais especificamente 4 versículos. Vamos ler o 4 passagens bíblicas, começando com Mateus 5, versículo 5. Todos encontraram? Bem-aventurados os humildes. Algumas traduções vão dizer mansos, mas o manso em grego significa humilde, tá? Então, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Diga glórias a Deus. Olha, bem-aventurado, ou seja, muito mais feliz os humildes, porque eles herdarão a terra. E Deus não está falando dessa terra aqui não, viu, amados? Deus está falando da terra prometida, a qual Jesus falou, eu vou, mas volto. Vou preparar-vos lugar e volto. A mesma terra que João viu quando ela descia do céu adornada como noiva ao Senhor. Amém? A nova Jerusalém. Então, bem-aventurado, muito mais felizes são os humildes, porque eles vão herdar aquela terra, diz o Senhor. Provérbios, vai no Velho Testamento, vamos ver em Provérbios, estamos falando de boas novas, né? Boas notícias, porque a Bíblia é boas novas, o Evangelho de Cristo é boas novas, e as boas novas, para você permanecer firme com o Senhor, não deixando que a seta da soberba te incomode. Então fique firme com o Senhor, e medite, reflita na palavra de Deus, não é do homem, amém? Deixa bem claro isso. Eu careço dessa palavra tanto quanto você que está ouvindo. Provérbios 22, versículo 4. Todos encontraram? Provérbios 22, versículo 4. Diz assim as Escrituras: o galardão, diga recompensa. Amém? Então, a recompensa da humildade e o temor do Senhor, ou seja, o respeito a Deus, né, pela palavra dele, são riquezas. Olha aí. Então, a humildade, a recompensa de você ser humilde e ter temor a Deus, são riquezas. Isso aí no mundo espiritual tem um peso enorme. São riquezas e honra e vida. São boas novas ou não são? Amém? Quer ser arrogante ou quer ser humilde? Então, aperfeiçoa o teu caráter na humildade. Provérbios ainda, agora volta um pouquinho, vai no capítulo 18. Provérbios 18, ainda falando de boas novas a respeito da humildade. Provérbios 18, versículo número 12. Olha que coisa tremenda que o Senhor revela aqui, ó.
Antes de ser quebrantado, ou seja, antes da queda do homem, do coração do homem, ou seja, o que antecede a queda do coração do homem é a vaidade. Olha aí, ó. Então, vou ler de novo aqui. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. Você viu como é que o homem cai, amados? Antes da queda, o que acontece é isso aí, ó. É o orgulho, viu? Quando começa o diabo a lançar sede de orgulho, a pessoa começa: ah, Deus está falando, mas eu não vou lá não. Deus sabe que eu não estou em condições. Orgulhoso, orgulhosa, altivo, altiva. É o que manda dizer Deus. Está aqui, ó. Se a pessoa quer saber como é que o que antecede a queda do coração do homem na presença de Deus, é justamente o orgulho, a vaidade, a altivez. Então vou ler de novo aqui, para quem não entendeu ainda o que o Espírito Santo está mandando dizer à igreja. É uma boa nova, embora pareça uma exortação, mas a boa nova vem em seguida aí, ó. Antes de ser quebrantado, ou seja, a palavra de Deus está dizendo, antes da queda do coração do homem, ele se envaidece, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. A sequência diz assim. Então, se a pessoa quer saber como é que vai ser a sua queda, é quando começa a vir o orgulho. Agora tem um detalhe, ele vai dizer claramente aqui: mas a humildade antecede a honra. Diga glórias a Deus. Você vê aquela pessoa com êxito, né? Nossa, que bênção aquela pessoa, né? E nossa, ele chegou lá, ela chegou lá. Aí alguém vai dizer assim: nossa, mas também é uma humildade, é uma bênção, essa pessoa merecia. Já viu essa frase? Já viu? Porque a humildade antecede a honra. Amém? Ah, mas eu conheço alguns orgulhosos que se deram bem na vida. Não tenhas invejas dos ímpios, diz as Escrituras, porque teus próprios olhos contemplarão como é que será a queda deles, diz o Senhor, o fim deles. A Bíblia diz claramente. Deus não entra em contradição, amados, porque é lógico, aquele que domina esse mundo aqui, para escandalizar a palavra, ele mesmo vai dar ordem para os demônios dele: para de agir nessa aí, dá para ele ou para ela, para ensoberbecer eles, para eles crescerem mesmo. Aí você vê aí pessoas soberbas crescendo, né? subindo, justamente é uma estratégia do inimigo para tentar arrancar a tua humildade, para colocar em você sentimentos que é do diabo, não de Deus. Amém, igreja? A igreja está compreendendo? Então o Senhor fala em Salmo 37 para vigiar nessa hora: não tenhas inveja do ímpio, porque se você contemplará o final deles, isso é se não se converterem. Amém? Então vamos seguir em frente em nome de Jesus. Então nós lemos aí em 18, 12, claramente que antes da queda do coração do homem, o que vem é a vaidade, o coração dele vem a soberba, mas antes da honra vem a humildade, ou seja, a humildade antecede a honra. Diga glórias a Deus. Vamos ao profeta Isaías, por favor, lá no capítulo 57. Nós estamos vendo boas notícias de Deus para quem está determinado a continuar e perseverar no desenvolvimento da sua humildade. Amém, igreja? Nós estamos vendo boas novas. Deus está dizendo: olha, fica tranquilo, é dos humildes serão os humildes que herdarão a terra prometida. Deus está dizendo: olha, a recompensa de você ser humilde e ter o temor da minha palavra é a riqueza. E a riqueza não é essa riqueza da terra, não, jamais. Você vai andar em ruas de ouro lá. Amém? Glórias a Deus. Então, fique em paz. É uma riqueza de vida eterna, riqueza, honra e vida. Também disse aqui claramente que o que antecede a honra do homem é a humildade. E agora Isaías 57. Isaías 57. E diz o Senhor, uma boa notícia para quem quer ter a certeza da presença de Deus na sua vida. Diz assim o santo, versículo 15: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, diz o Senhor. Amém? Em um alto e santo lugar habito. E também habito com o contrito, com o quebrantado e abatido de espírito, ou seja, com o humilde. Amém? Vou ler uma outra tradução aqui, ó. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Ele diz: habito no lugar alto e santo, mas também habito entre o contrito, no coração do contrito, o de um espírito humilde, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Diga amém? Amém. Olha, Deus está dizendo claramente: olha, eu habito no lugar inalcançável, inatingível para o homem, no mais alto e sublime, é no terceiro céu. Se o homem nem consegue imaginar onde fica isso, né?
para você ter ideia. O homem conhece o primeiro céu, imagina, ele conhece mal e mal o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, e Deus está no terceiro céu, o mais alto e sublime trono. E ele fala, é lá que eu habito, mas tem um detalhe, você quer saber onde mais eu estou? No coração do humilde, do contrito e do humilde. Diga glórias a Deus. Então está aí, ó. E se Deus é contigo, quem será contra ti, né, amados? Agora, o conselho de Deus para nos esforçarmos no aperfeiçoamento desse caráter da humildade, né? Porque tudo que é bom pode melhorar, amém, amém? Então, se você já tem esse sentimento no teu coração, pode melhorar, pode ser aperfeiçoado. Então, Deus vai nos dar alguns conselhos na sua palavra, para nós nos aperfeiçoarmos nisso que já é bom, que agrada a Ele. Vamos em Mateus, no Novo Testamento, capítulo 18, em nome do Senhor Jesus. Evangelho segundo o evangelista Mateus, Evangelho de Cristo Jesus, lá no capítulo 18, e nós vamos ler os versículos 3 e 4, que é a primeira passagem do conselho de Deus, para nos esforçarmos no aperfeiçoamento desse caráter da humildade. Então Jesus vai dizer pessoalmente para nós aqui, no versículos 3 e 4, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Então aqui são alguns conselhos de Deus. Ele está dizendo, eu asseguro a vocês, que se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Porque aquele que se faz como esta criança, humilde como esta criança, é este que vai habitar no reino dos céus. Efésios capítulo 4, são alertas de Deus para que você se esforce. Lembre que seguir Jesus Cristo não é porta larga, isso é para quem quer viver eternamente aqui na terra e no inferno, né? Porta larga da perdição. Jesus é porta estreita, né, amados? Esforça-se para entrar por ela, diz o Senhor. Efésios capítulo 4, nós estamos falando de conselhos de Deus para nos esforçarmos a manter no aperfeiçoamento desse caráter. Aquilo que é bom, ficar melhor ainda. Glórias a Deus. Então o versículo 2 do capítulo 4 de Efésios diz, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então está aí, ó. Vou ler uma outra tradução que diz assim, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Então está aí, são conselhos de Deus para que você se mantenha no aperfeiçoamento desse caráter, nos se esforçar para isso. Vá agora na carta de Pedro, na primeira carta, no finalzinho da Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro. Você estava em Tiago, não lembra? Nós abrimos Tiago lá no começo. O próximo livro é a carta de Tiago, capítulo, vou ler justamente o primeiro Pedro, capítulo 5. Está dando sono aí? Que é uma das setas que mais dá nas igrejas, é sono. Então tem que vigiar, né, Márcio? Porque o sono é deste mundo, né? Desperta tu que dormes, diz o Senhor, né? Porque o sono deste mundo vai levar para a condenação eterna. Então desperta tu que dormes. Capítulo 5, Deus está falando coisas tremendas e grandes aqui, que vai ser útil para a sua vida terrena enquanto você vai viver aqui para ter uma vida abundante com Deus. Amém? Por que o pessoal sofre aqui na terra? Porque são de Deus, mas não querem viver uma vida como anda com Deus. Então aí fica difícil. Aí Deus vai salvar a tua alma? Não vai, ele é fiel. Ele não vai salvar porque você é bonzinho, ele vai salvar porque você, com o teu coração, você crê em Jesus, na obra de Jesus. Então ele vai trabalhar, só que ele não quer ver você sofrer. Ele não quer que você passe por coisas que não precisaria passar aqui na terra, porque ele prometeu uma vida abundante na eternidade e uma vida eterna em abundância aqui na terra também. É 100% na glória e 100% na terra. Se nós estamos vivendo 100% na terra, alguma coisa está errada em Deus? Não. Amém ou amém? O silêncio parece que é de Deus o problema. O problema está em Deus se você não vive uma vida abundante na terra? Amém. Então teve 2, 3 que reconhecem que o problema está neles. Porque isso nunca é de Deus, amados. O problema está em nós. Não há nenhuma maldição, nada que não tenha raiz em nós mesmos, se não foi plantado. Amém? Então, está aí, ó. 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 6. Ainda como conselho de Deus para nos esforçarmos a manter no aperfeiçoamento desse caráter, da humildade.
capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. É um conselho de Deus, se humilhe na presença dele, sempre, né? Para que a seu tempo, ou seja, no tempo dele, né, vos exalte. Amém? Então está aí, ó. É no tempo dele tudo. Então, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, no tempo oportuno dele, vos exalte. Diga glórias a Deus. Então você está ali, volta um pouquinho, vai na carta de Tiago, é só voltar um livro atrás, capítulo 3, ainda dentro das passagens bíblicas que Deus está mandando dizer para a igreja. Olha, são conselhos que eu deixei na minha palavra, para que a minha igreja se aperfeiçoe cada dia mais no caráter que eu dei a eles. Tiago capítulo 3 e o versículo 13, ele diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em humildade de sabedoria. Vou ler uma outra tradução, algumas dizem mansidão de sabedoria, né? Então vou ler aqui, ó, Tiago 3,13. Quem é sábio e quem é que tem entendimento entre vocês? Uma nova linguagem internacional. Quem é sábio e é quem tem entendimento entre vocês? Que demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade, que provém da sabedoria. Então essa é a tradução mais próxima do ensinamento nosso hoje, que é a nova versão internacional. Amém? Na linguagem de hoje. Filipenses, você está em Tiago, volta, vai voltando, e você vai encontrar a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 2. Aleluia. Que agora vamos falar daquele que não só nos aconselha a nos aperfeiçoarmos. Eu vou estar falando não só daquele que deixou a sua palavra como um bom ânimo para nós permanecermos firmes, para sermos bem-aventurados, né? Então este não só nos orientou, mas como também deu-se como modelo de humildade. Amém? De quem será que eu estou falando? Do pastor, será? Jesus, né, Márcio? Amém? Opa, atende aí, para que mais tarde a gente conversa. Filipenses capítulo 2, encontraram aí? Amém. Filipenses 2 vai dizer que aquele que nos instrui a esse aperfeiçoamento, aquele que nos convida a vermos as boas novas referente a sermos dominantes nessa área da humildade, ele vai dizer assim: olha, eu diz o Senhor, né, através do apóstolo Paulo, eu fui humilde de tal maneira que me esvaziei a mim mesmo, e olha que eu sou Deus, e eu fui humilde, morri a morte de vocês, eu não precisava disso. Ele não vai dizer isso, deixou que o apóstolo Paulo falasse e reconhecesse isso, mas está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Então aquele que pede para nós fazermos isso, nos orienta, ele mesmo se fez humilde, de sorte que haja em vós, diz o apóstolo Paulo, em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele está falando da humildade, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado então na forma de homem, versículo 8, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e olha, e morte de cruz. Não foi qualquer morte não. Amém, igreja? Amém. Então está aí, ó. Vimos então que o próprio Senhor se humilhou, e ele mesmo então diz lá em Mateus, aí é o próprio Senhor Jesus que vai estar falando com os seus discípulos lá em Mateus 11, ele vai dizer um conselho, ele vai dar um conselho para os seus discípulos, e aqui eu creio que tem discípulos nesse lugar, não tem, amados? Aleluia. Ele vai dar um conselho para os seus discípulos. Ele vai dizer assim, no versículo 28 de Mateus 11, ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Diga glórias a Deus. Aí, amados, nós temos que ser, amados, transformados, como diz as Escrituras lá em 2 Coríntios, lá diz assim, ó, lá em 2 Coríntios capítulo 3, aleluia, se der tempo de você ir, vai, senão só medite, capítulo 3, versículo 18, a parte B, diz assim,
2 Coríntios 3,18, a parte B. Somos transformados, isso é de glória em glória, de batalha em batalha, de luta em luta, amém? A nossa luta, todas elas, você sabe que tem um final já, né? Determinado por Deus. Qual é o final? A derrota? Em Cristo é a vitória, amém? Então, somos todos transformados de glória em glória. Se a sua batalha vai ter glória, tá? Isso é de glória em glória, vão ser transformados. E vão ser transformados na mesma imagem, como pelo do Espírito do Senhor, amém? Então Deus está dizendo claramente, ó, fica tranquilo. A salvação, a libertação, é tudo um processo. Não é da noite para o dia. Deus não vai pegar uma varinha ali, né, de fada, ou de mágico, vai pinta transformado. Isso é ilusão, né? Isso é coisa da mente humana. É um processo, e lento, até porque ele te deixa muito à vontade. Estar andando com Deus é como se fosse fazer uma faculdade. Não é que nem aquele professor que quer bater na sua mão, na palma da tua mão, para você fazer as coisas. A faculdade, eu já falei isso. Quando eu entrei na faculdade, eu fiquei horrorizado, porque eu estava em São Paulo, e a empresa mandou fazer a faculdade e me pagou a faculdade, né? Lá em São Paulo. E eu, no primeiro dia, fiquei horrorizado, vi aquele pessoal saindo, fumando, saindo da sala. Eu fiquei, meu Deus, que bagunça que é essa sala de faculdade. Eu me lembro, eu era bem jovem, mas eu fiquei bem perturbado com aquela situação, incomodado, é a verdade. Porque eu não sabia que era assim, e faculdade é assim mesmo. Quem já fez universidade, faculdade, sabe que não tem esse lance não. O professor não está nem aí com você. Se quiser estudar, você estuda, se você quiser também não tem problema, não fica, porque o problema é teu. Ainda mais a particular que você está pagando. Amém ou amém? Então, mais ou menos assim no reino de Deus. Deus também, Ele deixa a gente bem à vontade. Ele nos dá o livre-arbítrio. Quer ser salvo? Amém. Esforça-te. Amém? E a minha parte eu vou fazer, diz o Senhor. Eu vou andar com você o tempo todo, eu vou te cuidar, vou guardar, vou te proteger, né? A você só compete uma coisa: ter fé e se esforçar. Mais nada. Amém? Então, seguindo em frente aqui, em nome de Jesus. Somos transformados de glória em glória. Ou seja, a batalha vem, mas a vitória é certa. Então, Deus nos garante a vitória, amado. Ele vai nos transformar na imagem e na semelhança dele mesmo. Contudo, há um outro espírito dominante nesse mundo. Aí que é o ponto. Aí que começa a ficha cair e fala: opa, o mundo inteiro jaz em quem? Maligno, né? Nós não somos do mundo mais, mas alguns ainda querem permanecer com o mundo, amigos do mundo. E a Bíblia diz claramente: aquele que quer se tornar amigo do mundo, já sendo salvo, não se esqueça que está se tornando de novo inimigo de Deus. E é difícil, hein? Reconquistar o primeiro amor de novo é complicado. Então Deus está mandando dizer esse recadinho aqui. Fica bem atento a isso aí, em nome de Jesus, tá? Mas o inimigo então, ele quer que você volte a dormir. O sono da inconsciência, não dá importância. O que Deus falou? Tipo aquela conversinha com a Eva, né? A Eva estava tão bem, né? Adão e Eva, todo dia passeava com o próprio Deus no paraíso. A Bíblia diz que todo dia Deus, na viração do dia, andava com Adão e com a Eva, obviamente, ali andava com eles. Até que nesse meio tempo a serpente veio e falou. Aí falou na cabeça da Eva. A Eva falou: o que disse? A serpente falou: o que disse Deus mesmo a respeito disso, daquilo? Ah, ele falou isso. Ah, ele falou, mas é conversa dele. Deus, ele falou isso, não é conversa, é bobagem dele. Aí ela fala: será que é verdade mesmo? Eu estou pensando bem, é verdade. Então, sentou, conversou com o mundo, conversou com o pecado, conversou com o diabo. É isso aí, amado. A tendência é você achar que Deus é mentiroso, que ele não fala a verdade, mas ele é a verdade. Tanto é que o preço que eles pagaram foi altíssimo, né? Por duvidar de Deus e não honrar a Deus, não obedecê-lo. Então convém que você, pelo seu livre-arbítrio, entenda a quem você quer servir. E esse inimigo que anda nesse mundo, dominando esse mundo, ele quer tornar você de volta a ser a imagem e a semelhança dele. Até aqui em capítulo 8 de João, Deus mandou ir lá, não tinha nem marcado essa passagem. Olha que nós temos que entender os mistérios de Deus, amados. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já conhecem essas passagens, mas se você não vigiar, você vai se esquecer, que é isso que o inimigo vai fazer com que você, o prazer dele é fazer você se esquecer e você voltar a ter sono, o sono do mundo. Então ele está dizendo: desperta, vós que dormes, amém? Então veja que em nome de Jesus aqui, ó, eu quero que você entenda que a Bíblia Sagrada fala que nós éramos, não é nessa passagem aqui, está em outra passagem, mas lá diz que nós éramos exatamente mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus nos ressuscitou em Cristo, amém? Então Ele nos tirou desse sono do mundo, nos deu uma nova vida em Cristo,
uma nova oportunidade. Então entenda o seguinte: se ficar tentando discutir com Deus, tentar debater com Ele as coisas dele, é o que acontecia com os fariseus e os hipócritas que andavam atrás dele, tentando colocá-lo em contradição. Chegou uma hora que ele vai falar assim, ó, veja o que ele fala ali, capítulo 8 de João, o versículo então de número 38. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste juntos do vosso Pai. Olha que misericórdia. Aí ele vai dizer assim, olha, presta atenção, versículo 39. Responderam então os judeus, né, os fariseus, né, responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, de que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis na verdade as obras de vosso pai. Olha, misericórdia. Disseram-lhes: pois não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Ele fala, Jesus então vai dizer no versículo 42: se Deus fosse realmente vosso pai, certamente então me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Mas por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis compreender a minha palavra, não ouvir a minha palavra. Vós tendes, versículo 44, vós tendes por pai, na verdade, o diabo, e querem satisfazer os desejos do vosso pai. Ele só foi homicida desde o princípio. Ele nunca se firmou em verdade alguma, porque não há verdade nele. Quando ele profere uma mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Viram aí, amados? Então ele deixa bem claro que quem é do mundo é filho do diabo mesmo. O diabo pegou para ele. Então, misericórdia, amados. Então, o inimigo quer fazer com que aqueles que estão buscando a Deus voltem a ser o que ele é, o que ele transformou desde Adão e Eva. E o que não é de Deus é contra Deus. Amém ou amém? O inimigo é contrário de tudo que é de Deus. Por exemplo, Deus é amor. Todo mundo concorda com isso? Quem é que gera o ódio? O inimigo. Se Deus é amor, o inimigo é ódio. Esse espírito imundo é ódio. Se Deus é vida, você concorda que Deus é vida? O inimigo é a morte. Se Deus é humilde, qual que é o contrário da humildade? Orgulho, soberba, altivez, sentimentos que demonstram arrogância e presunção. Vamos ver o que a Bíblia então adverte sobre esses sentimentos. Provérbios, capítulo de número 11, por favor. Eu falei altivez, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Vamos primeiro em Provérbios 11 mesmo, vamos lá, seguir o que Deus me tocou de fazer aqui. Todo mundo está ligado em espírito aí? Está aprendendo com o Senhor? Glória a Deus, fique firme aí. Provérbios 11. Agora vamos ver a advertência de Deus sobre a pessoa manter-se nesses sentimentos, que é contrário à humildade, soberba, altivez, orgulho, né? Vamos lá. Então Deus fala assim na sua palavra em Provérbios 11, versículo 2: vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Amém? Provérbios 13, versículo 10: da soberba só provém a contenda. Olha aí, da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Provérbios 15, versículo 25, a parte A. Provérbios 15, 25a. Diz assim, presta bem atenção, hein? O Senhor arrancará a casa dos soberbos. Olha aí, ó. A parte A vai dizer, o Senhor destruirá. Arrancará é destruir. O Senhor derrubará a casa do soberbo. E Provérbios 29. Deus está alertando a nação. Olha, você quer continuar
com falta de humildade, quer ser soberbo, quer ser orgulhoso, orgulhosa, altivo ou altiva, vai nesse caminho aí, ó. E saiba que o final vai ser isso aí, ó. Provérbios 29. Provérbios 29. Versículo 23, a parte A. A soberba do homem o abaterá. Olha aí, ó. Mas o humilde de espírito obterá a honra. Diga glórias a Deus. Louvado seja Deus. Amados, diz as Escrituras Sagradas, lá nesse mesmo livro que você está, Provérbios, lá no comecinho, capítulo 6, que Deus aborrece, a alma dele se aborrece de 6 coisas, e a 7ª ele abomina. Mas ao aborrecer a Deus, o que aborrece a Deus, o número 1 da lista que ele faz, através do Salomão, do sábio Salomão, é justamente a altivez, que é justamente isso aí. Veja aqui, em nome de Jesus, Provérbios capítulo 6, versículo 16. Estas 6 coisas aborrecem ao Senhor. Encontraram? E a 7ª, a sua alma abomina. Olha aí. Então vamos à lista. Eu não vou ler a lista toda, vou ler a lista toda. Vai contando comigo. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos maus, viciosos, né? Pés que se apressam a correr para fazer o mal, testemunhas falsas que proferem mentiras, e a última, que a alma dele abomina, é o que semeia contenda entre irmãos. Mas a mensagem é a respeito de altivez, né? Do contrário à humildade. E a altivez, ou seja, o orgulho, a soberba, ela está no primeiro item das coisas que aborrece a alma do Senhor, ao Senhor. Olha, vou ler de novo. 6 coisas aborrecem ao Senhor. A 7ª, a sua alma a abomina. E a lista número 1, o listado número 1, no versículo 17, é justamente a altivez. O que é a altivez? Os olhos altivos. É uma característica de alguém que tem amor próprio exagerado e considera-se superior a outros. Pode também estar relacionado com um comportamento que denota, ou seja, que demonstra claramente arrogância, soberba. Eu estou trazendo para vocês o que a ciência entende como altivez, o conhecimento humano. Geralmente, quando pensamos na palavra altivo, vem à nossa mente a imagem de uma pessoa rica, snob. No entanto, a Bíblia usa esse termo para descrever qualquer atitude que se tenta ser melhor que outro. Qualquer atitude. A pessoa não precisa ser rica para ser cheia da altivez. Quem se considera mais inteligente que outro é altivo. Mais bonito que outro é altivo. Mais forte, mais capaz que outros, altivo. Isso já demonstra aspectos de arrogância. Por mais que uma pessoa tenha uma beleza, inteligência, capacidade que salte aos olhos, nunca deve nutrir dentro de si mesmo esse sentimento de superioridade, porque assim a pessoa estará se tornando cada vez mais arrogante e soberba, e assim estará se afastando mais e mais do seu próprio Criador, que é humilde. Amém, igreja? O orgulho é algo sério, amados. Aqui, ó, esse texto diz: o orgulho é algo sério. Ele enche o coração do ser humano de ego, e quem é contaminado por esse mal sente-se superior aos demais, e pouco a pouco está apodrecendo-se por dentro. O orgulhoso se sente sábio demais para receber conselhos ou qualquer tipo de aprendizado, suficiente demais para ter companhia, e carrega consigo a equivocada certeza de que não precisa de mais nada e de ninguém. Porém, a altivez e o orgulho eleva a pessoa a um alto lugar, mas apenas para de lá ela ter uma queda violenta e desastrosa. Acredite, o orgulho procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Essa sequência é natural e inevitável. Muitos hoje em dia são contaminados por esses males e andam por aí sentindo-se um semideus. Não passa de mero mortal, mas na verdade é que essa pessoa está contaminada. É uma pobre criatura que necessita ser ensinado pelo Espírito Santo. Precisa ter entendimento espiritual, sabedoria e amor, precisa de compaixão, de muita oração.
O problema é que todo orgulho cega a visão e faz a pessoa que é altiva, soberbo, orgulhoso, caminhar sem perceber que está no caminho da própria destruição. E quando chega a perceber que está lá, na verdade já está no chão. Quando ele percebe que realmente é altivo, que é soberbo e é orgulhoso, é porque já está no chão. Por isso, amado, é que está escrito em Tiago, capítulo 4. Vou pedir que a igreja, em nome de Jesus, abra, para nós podermos finalizar essa mensagem, porque é um culto de libertação, amém, igreja? E chega de receber falsos ensinamentos que agradam a sua carne. Ah, eu vou naquela igreja que ali é uma maravilha, aquele lugar lá fala tudo que eu quero, tudo que a tua carne quer. É o tal do evangelho de portas largas, né? Então, você tem o livre-arbítrio de ficar onde você quiser, né, amados? Eu estou aqui com apenas um mensageiro de Deus, não estou pregando o evangelho da minha vida, estou pregando o evangelho de Cristo Jesus e tentando permanecer nele. Tiago capítulo 4, versículo 6, a parte B vai dizer assim: Deus resiste aos soberbos. Encontraram aí? Deus resiste aos soberbos, dá porém graça, ou seja, favores imerecidos a quem? Aos humildes. Diga glórias a Deus. Amados, Efésios capítulo 2, para a gente finalizar mesmo agora, porque eu preciso falar do tema. Para mim falar do tema, eu tenho que entrar nessas passagens aqui, ó. Efésios capítulo 2 vai dizer assim: Ele vos vivificou, ou seja, vos deu vida de novo, amém? Vivificar é dar vida de novo. Então ele vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós éramos antes, né? Pois andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos próprios pensamentos, e éramos por natureza, e entra Adão e Eva na história, e éramos por natureza, né, filhos da ira. Olha aí, ó. Está vendo? Então Deus está deixando bem claro isso aí, ó. Então nós nascemos da forma natural como filhos da ira. Nós estamos mortos se nós não fizermos o que Jesus falou para Nicodemos em João 3, e essa é a última passagem que eu quero ler para os meus irmãos para dar o tema. Eu creio que muitos aqui conhecem essa passagem. Quem é Nicodemos? Nicodemos era um grande sábio, era um dos principais do Sinédrio. O que é Sinédrio, pastor? O que é isso? É mais ou menos como se fosse hoje o Senado aqui, né? Então lá, Roma lá, né? Enfim, era a cúpula da religião predominante da época. No caso dos hebreus, dos judeus, o judaísmo, né? Esses aqui, o Sinédrio lá, esse homem que vai procurar Jesus às escondidas de noite, é um dos mais sábios, ele era um dos principais, ali era o mandão lá dentro. Esse aqui era o bom bonachão lá dentro, era um dos mais inteligentes, mais sábios lá de dentro. E ele ficou um pouco perturbado com as mensagens de Jesus, mas eu creio que esse homem se converteu, viu, amados? Porque ele foi humildemente procurar Jesus, embora às escondidas, né? Morrendo de vergonha, né? Ele pagou para alguém marcar esse encontro, ou seja, vai lá e fala para Jesus que eu preciso encontrar com ele. Aí ele foi de noite. Se você estudar a passagem de noite, significa as escondidas, né? E Jesus topou encontrá-lo escondido porque Deus queria passar algo para ele ali, né? Então Jesus conhece o coração de Nicodemos, e a hora que Jesus fala para ele, né, aqui como homem, lá no capítulo 3 e no versículo 7, ele vai dizer assim: não te admires, Nicodemos, não te admires, ou não te maravilhes, por ter te dito, necessário vos será nascer de novo. Amém, igreja? Então está aí, esse é justamente o tema dessa noite. Necessário, diga para o teu mundo lá, necessário é nascer de novo. Coloque-se em pé, se você quiser, aplauda o Senhor. Ele é Deus, Ele é digno dessa glória, dessa honra e de todo esse louvor, porque nos trouxe uma mensagem que quer nos transformar. Então nós temos que mortificar nossa carne para sermos transformados de glória em glória na imagem e semelhança de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu apenas sou um mensageiro da Tua palavra, reconheço isso diante da Tua presença, faço isso constantemente, publicamente, porque apenas sou um servo do Senhor. Tudo vem de Ti, tudo é por meio de Ti, tudo é para Ti, Senhor. Eu creio, Senhor, que a Tua igreja essa noite
foi renovada, foi fortalecida com a tua palavra, bem como aqueles que ouvirão através da internet, poderão, Senhor, em nome de Jesus, refletir sobre o estado em que vive como cristão ou como crente. Peço que a tua unção venha para destruir todo o jugo do inimigo sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Sabemos que todos nós somos pecadores e carecemos do Senhor. Então, se for necessário, Senhor, amassa-nos de novo, quebra esses vasos, derrete essa dureza de coração nosso, nos transforma em forma de barro de novo e nos faz tudo de novo, mas para ser vasos de honra. Então, peço que venha a tua unção sobre todos os ouvintes dessa palavra e que humildemente todos recebam essa palavra para se humilharem perante ao Senhor, para que no tempo oportuno do Senhor eles sejam todos exaltados, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos com a libertação de todo sentimento altivo, de todo sentimento soberbo e de orgulho, que não procede de ti, mas sim deste mundo, Senhor. Eu abençoo a todos, em nome de teu Filho Jesus, para a glória do Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo do Senhor Jesus. Vamos passar para a parte final desse culto de libertação, agora dando a oportunidade de exercermos a nossa fé, né? Vamos fazer a campanha da libertação. E aqueles irmãos que estão nos visitando, você que já conhece a campanha, né? É uma campanha muito simples, é uma campanha que Deus nos deu em revelação nesta folha. Não há nada de místico nessa folha, nada, deixa eu tocar nessa folha, não, para com isso. Isso aqui é apenas uma revelação de Deus. É uma folha que Deus revelou para exercermos a fé. Ao preencher esta folha e relatarmos aqui nossas causas e orarmos por elas, sim, aí no mundo espiritual trata-se de um documento da tua fé. Então é um exercício de fé. Então essa campanha, ela é poderosa, sim, porque Deus vai agir por causa da tua fé em Cristo Jesus, amém? Ele vai honrar a sua fé. Então essa campanha é uma campanha de libertação, onde se coloca o nome do fiel, aqui. O fiel é aquele que vai estar fielmente cumprindo uma campanha, né? É 7 semanas aqui na igreja, aqueles que estão presentes, e 7 semanas na internet, procurando semanalmente nos encontrar no canal do YouTube da Comunidade Evangélica Mão de Deus, ou também no Blogspot da Comunidade Evangélica Mão de Deus, ou seja, no Google, Comunidade Evangélica Mão de Deus, lá no procura, no busca, é Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. Ali você encontra o nosso blog, que é uma revista virtual que conta a história da igreja. Na primeira página dessa revista virtual, semanalmente é trocada a mensagem das sextas-feiras pregada aqui na igreja. E você que vai fazer a campanha por internet, pode estar nos solicitando uma folha, desta aqui, que eu vou acabar de explicar ela, e você pode semanalmente estar entrando no blog ou na comunidade evangélica no Google, no YouTube, e ali acompanhando os cultos e fazendo a campanha até completar 7 semanas. E aqui na igreja é simples, essa folha então você preenche o nome, escolhe a causa, se é sua ou para terceiros, lembrando que é uma folha para cada causa, por isso que você que vai nos mandar um e-mail, que vai passar um endereço aí do e-mail, esse endereço é para que eu possa eu mesmo acessar, responder para você e te enviar no anexo, né? De volta a folha. Aí você vai imprimir quantas você quiser. Aqui na igreja também. Vão pegar quantas vocês quiserem. Lembrando que não pode pegar uma folha e fazer 2 campanhas nela. Por quê? Porque você vai ter que detalhar, existe um espaço pequeno para isso, e existe uma agenda para você acompanhar qual semana que você está. Essa agenda está aqui, ó, uma perguntinha, que Deus me inspirou de fazer essa folha dessa forma. Então, se você colocar 2 causas numa folha, você vai ter que... Como é que você vai responder essa pergunta? Não tem como responder essa pergunta, que depois que estiver em sua mão você vai entender. Então você deve então pegar uma folha para cada causa. Se são 10 causas, 10 folhas, tem bastante folha ali, à vontade, tá bom? E na internet então, eu falei, vou mandar para você no anexo, você salva no teu computador e imprime quantas você quiser, no nome de Jesus. Então vamos lá, da internet vai mandar e-mail para mim, e aqui pessoalmente aqueles que querem a folha, por favor, levantem suas mãos, que nossos amados diáconos do Senhor Jesus vai estar levando essa folha gratuitamente até você. Aliás, na internet também é gratuita essa folha. Se alguém cobrar em nome da igreja uma folha dessa, você pode denunciar, porque essa campanha é totalmente gratuita, viu? Em nome de Jesus. Eu vou responder com o maior carinho, eu mesmo respondo, eu mesmo envio para você essa folha, que não há nada de taxa alguma sobre ela. De graça nós recebemos, de graça nós passamos, porque é do Senhor, em nome de Jesus, tá? Então entre em contato com a gente naquele e-mail, que eu darei o maior prazer em atendê-lo,
e até ajudá-lo em outras coisas também, por ser um homem de Deus, um pastor ungido pelo Senhor, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Aqui na igreja, quantos que já pegaram essa campanha pela fé, coloque-se em pé, eu quero orar por sua vida, pela sua campanha em nome de Jesus. E os demais que não pegaram vão estar intercedendo por essas pessoas que pegaram a folha. Você da internet pegou a folha também, já em outros cultos, mandou para mim a mensagem, eu já te enviei a resposta, já mandei no anexo a resposta, a folha já está preenchida, coloque-se em pé em nome de Jesus. É óbvio que meus irmãos aqui não preencheram ainda, mas você vai preencher em casa, mas vai poder orar agora e apresentar ao Senhor em oração no nome de Jesus. Os demais que não pegaram, intercedam pelas pessoas que pegaram, assim como os da internet também, estendendo as mãos aos céus e orando por eles em pensamento, em nome de Jesus. Senhor Deus, esse momento é íntimo de quem está iniciando a campanha, de estar na tua presença em nome de Jesus, apresentando os motivos pelo qual iniciarão essas campanhas. Deus, eu coloco minhas mãos estendidas sobre eles, para declarar como ministro do Senhor, que nesse momento o Senhor está dando ordem a teus anjos, para colherem essas orações que estão sendo feitas, a respeito dessas campanhas, para serem levadas diante do teu altar, da tua presença, e como o Senhor que tu és, analisará, reverterá em bênçãos e vitória, conforme a fé que o Senhor encontrou em cada um. É para a tua exclusiva glória que eles estão na tua presença, e nós estamos intercedendo, declarando a tua unção sobre esta campanha, como o Senhor sempre fez. Eu profetizo testemunhos dessas campanhas, para que o teu nome seja glorificado nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Deu tempo de você falar com Deus o motivo da sua campanha? Se não deu tempo, depois em casa, ao preencher, você vai falar com Deus em espírito também, preenchendo. Você da internet já deve ter preenchido, obviamente, já falou com o Senhor também. Agora faça essa oração coletiva, junto com os que estão iniciando com você, tanto na internet, quanto também aqui presente. Os que estão iniciando a campanha hoje, repitam comigo essas palavras que o Espírito Santo traz em minha mente. Digam: Senhor Deus, eis-me aqui em tua presença, em o nome de Jesus, agora publicamente declarando a minha fé, porque eu apresentei ao Senhor os motivos da campanha. Agora, Senhor, publicamente estou declarando que estou entregando em tuas mãos, porque eu confio no Senhor, e descanso no Senhor, e esperarei em ti. E eu declaro que, ao receber a minha vitória, a qual já tomei posse, darei testemunho, e o teu nome é que será glorificado, em nome de Jesus. Amém? Você orou assim? Recebe a tua vitória, porque eu concordo com a sua oração. Está ligado entre nós aqui, mas está ligado com Deus. E assim será na sua vida, e o nome de Jesus será exaltado com o seu testemunho, se você tomou posse em nome de Jesus. Diga amém? Que assim seja. Então podemos assentar. Os da internet também podem guardar a sua campanha e permanecer até a 7ª semana. Os que estão agora do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé em nome de Jesus. Você da internet também está no 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º dia, coloque-se em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Nunca é necessário mais apresentar os motivos da campanha, que já foi uma vez só no primeiro dia. Agora é uma oração de determinação e demonstração da sua perseverança de fé, para a vergonha das trevas e para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém? Então você está no meio da campanha ou terminando a campanha, com a campanha nas mãos, feche seus olhos, entre na presença do Altíssimo e diga: Senhor Deus, em o nome de Jesus, estou mais uma vez em tua presença, declarando publicamente a minha fé, como declarei no primeiro dia que tomei posse, eis-me aqui, de posse da minha vitória. Eu creio, Senhor, que darei testemunho em breve dessa vitória, porque desde o primeiro dia o Senhor me deu a fé verdadeira de tomar posse dela. Então é para a tua glória que eu declaro que envergonhados e confundidos serão todos que se levantaram ou tentarão se levantar contra essa campanha, porque agir do Senhor ninguém pode impedir. E se o Senhor é por mim, ninguém será contra mim nessa campanha ou em qualquer área da minha vida, em nome de Jesus. Diga amém? Uma palavra de vitória essa aí, amém? Eu concordo com a sua vitória, com a sua bênção, em o nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno desta glória, desta honra, desse louvor. E podemos assentar. E aqueles que terminaram a campanha no final do culto, aqui na igreja, coloque no vaso de oração, aquele vaso ali. E aqui na internet, você terminou, ou você entra em contato comigo, se eu já não orientei o que fazer após a campanha da internet. Se eu não orientei, você entra de novo naquele e-mail que eu vou falar com você, eu vou te orientar. Mas eu estou, a partir de uns tempos para cá, orientando já quando eu envio a campanha, tá bom? Se você é um desses, faça aquilo que eu já havia orientado no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por isso, igreja. Estamos felizes com o Senhor? Para a glória de Deus, vamos encerrar esse culto, em nome de Jesus.